em tirar print screen de tela, nem nada do tipo. Isso vai estar lá disponível para vocês depois, tá bom? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre os dois palestrantes de hoje, né? Primeiro, o Ricardo, meu companheiro lá na Aquarius Software, né? Diretor técnico da nossa empresa. O Caruso, né? Como todos conhecem, ele é mestre, né? Em gestão de operações pela FEA, né? Pela USP, e é engenheiro de automação e controle, né? Pela Escola Politécnica também da USP. Ele está nesse mercado há 16 anos, trabalhando com uma série de sistemas, né, para a parte de automação e de gestão da produção. E mais recentemente, o Caruso se tornou professor, né, da Fundação Vanzolini. Ele ministra o curso de Indústria 4.0. E o Paulo Fracasso, ele é diretor técnico da Digitrol. Ele também se formou em automação e controle, né, pela Escola Politécnica. Também fez mestrado por lá na engenharia elétrica, né, e inclusive doutorado, tá? A experiência dele é de mais de 20 anos nessa área de medição de vazão, né, automação e controle. Desde 2016 ele é coordenador da comissão técnica de vazão do Inmetro, tá? Além de participar da comissão especial de recursos hídricos da ABNT, né? E ele atuou também por 10 anos como pesquisador lá no IPT, né, lá que fica dentro da Coaso, lá dentro da USP. E por 5 anos, né, como gerente de serviços também em outra empresa conceituada dessa área. E desde 2019 ele é o diretor técnico aí da Digitrol. São duas pessoas, sem dúvida alguma, super gabaritadas aí para poder tratar desse assunto, tá? Antes de abrir o microfone para eles, eu gostaria de andar um pouquinho aqui pela nossa apresentação e explicar para vocês, né, principalmente para quem não conhece ou para quem há muito tempo não escuta uma atualização, né, sobre a Aquarius Software, atualizar vocês um pouquinho sobre a nossa empresa, tá? A Aquarius ela é uma empresa 100% nacional, ela já tem, na verdade, 36 anos, né, de mercado. O nosso grande diferencial, eu acho que está exatamente em saber trafegar pelos dois universos de TA e de TI de uma forma muito transparente, né? A gente sempre teve, acho que, esse pé no mundo de automação e outro pé no mundo de TI. Então, trabalhar com Aquarius significa reduzir esforços, né? Você não precisaria ter obrigatoriamente fornecedores ali para o mundo de sistemas, né, dentro da sua indústria, e ao mesmo tempo o cara lá para o mundo de automação, né? A Aquarius ela conhece muito bem o caminho do dado, né, desde da sua geração, né, lá nos sensores em campo até a parte de comunicação com sistemas de negócio, com sistemas ERP, ok? A Aquarius ela é basicamente uma empresa que atua, né, fortemente como distribuidora no mercado nacional de uma série de tecnologias. A gente tem hoje mais de 10 parceiros tecnológicos, né, de diferentes países. A Aquarius, desde 2002, é distribuidora da GE, que é o nosso principal parceiro tecnológico. Através da GE, a gente tem acesso ao portfólio do iFix, né, Simplist, né, para a parte de supervisórios, o historiador, né, o Proxy Historian, a ferramenta de MES, né, o Proxy Plant Applications e assim por diante, né, eu acho que formando uma espinha dorsal aí de comunicação, do chão de fábrica, né, até o corporativo. E a gente tem uma série de outros parceiros que complementam, né, essa solução desenhada aí pela GE, né? Então a gente tem a Kaspersky, por exemplo, e a Alvese, né, como duas parceiras para a área de segurança dentro da indústria. A Kaspersky como uma provedora de Industrial Cybersecurity Systems, né, sistemas que prevêem, né, intrusão, acidentes, transmissão de vírus, etc., dentro do âmbito de automação. E a Alvese como uma provedora de solução para backup automático de aplicações, gerenciamento de mudanças, né, em aplicações de automação no chão de fábrica, em programadores de PLC, em supervisório, etc. Temos parceiros como a ControlStation para a parte de controle de processos, né, a parte de sintonia P&D, né, tudo isso muito voltado para as malhas de controle. Temos parceiros como a Advantech, que nos
permite uma oferta mais completa, envolvendo inclusive a parte de hardware, né, com coletores de IoT, com thin clients, com outros tipos de equipamentos, uma vez que a Aquarius compõe geralmente a entrega de hardware com parceiros, né? A gente tem também parceiros como a Mac Solutions para a parte de racionalização de alarmes, gestão de mudança, né, em alarmes, etc. A gente tem parceiros como a Matricom OPC, né, para a parte de drivers de comunicação, parceiros como a PTC, como provedora de solução para realidade aumentada, né? A gente tem parceiros como o Theme Manager para gestão de conteúdo, né, e acesso enxuto aí de estações de operação escada, Transpara para a parte de visualização de KPIs na web, né, em portal específico, parceiros para a parte de manutenção preditiva, né, com sistemas de machine learning. A gente tem parceiros para a plataforma de IoT. A gente tem uma série de diferentes parceiros que compõem, né, soluções específicas para demandas aí da indústria, tá bom? Além, claro, né, da Aquarius também ser um hub de serviços, tá? Então, a Aquarius ela tem uma série de solution providers, parceiros nossos, que fazem a implantação de sistemas, né? Como grande aí provedores de soluções baseadas no iFix e em outras tecnologias com as quais a gente trabalha, e que ajudam a Aquarius a dar capilaridade, né, a ter um atendimento mais completo, mais próximo da sua rede de clientes, tá bom? Bom, resumindo, né, nesse vídeo, se vocês não conseguirem passar automaticamente, clique aí no play na tela de vocês. A Aquarius, ela captura dados de diferentes sistemas no campo, né, desde sistemas de CLP, supervisório, etc., transforma esses dados brutos em informações, adicionando algum tipo de contexto, de cálculo, né? E apresenta isso na melhor interface, seja num dispositivo móvel, de repente numa máquina na sala de controle, entregando por fim um resultado de eficiência, de qualidade, de redução de custos. Se vocês não conseguiram visualizar o vídeo, não se preocupem, tá? Isso vai ficar na gravação e vocês podem visualizar depois no nosso canal do YouTube, tá bom? Resumindo, né, a ideia do vídeo, a Aquarius ela trabalha com esse monte de caixinhas aqui, né, que, claro, a gente não pretende que nenhum dos nossos clientes ou parceiro domine esse universo, não é necessário. Um dos valores da Aquarius é exatamente poder entender os problemas dos nossos clientes e traçar o melhor conjunto de soluções / serviços, né, sejam nossos ou de parceiros, para poder atender a cada demanda, tá? Desde o chão de fábrica até o nível corporativo. Dessa forma, eu entrego aí para o Paulo poder falar um pouquinho sobre a Digitrol e depois discorrer sobre o assunto da palestra. Ok, obrigado, Carlos. Vocês me ouvem bem? Tá perfeito, Paulo. Eu só vou colocar no mudo no seu microfone, porque está dando retorno. Tá. Alô? Eu estou tendo retorno aqui, não sei qual que é o motivo. Estava até testando. Alguém está com o microfone ativado? Paulo, eu vou colocar todo mundo em mudo e depois você habilita o seu microfone de novo, tá bom? Tá ok. Ok, vamos tentar agora. Vocês me ouvem bem, né? Eu estou ainda com um pouquinho de retorno, mas vamos lá. Eu vou abaixar o meu som aqui. Talvez você tenha que abaixar iniciar a apresentação aqui do slide. Talvez você tenha que abaixar um pouco o som da sua máquina, talvez um pouco. Exatamente, eu estou fazendo esse procedimento. Então, primeiramente, aí, bom dia a todos, tá? Agradeço aí a oportunidade. Além de todos os parceiros, né, que a Aquarius tem, né, acho que a Digitrol também está se tornando um grande parceiro aí recentemente. Então, a gente tem muita sinergia, né, de mercados, tá? E uma linha complementar de produtos e serviços, tá?
Então, acho que essa relação está se estreitando cada vez mais, né? O Carlos Paiola, né, e o Ricardo Caruso, né, já são amigos de longa data, né? E na área profissional, acho que também a gente sempre tratou alguns problemas juntos, né? E tivemos ótimas soluções. Falando um pouquinho sobre a Digitrol. A Digitrol também é uma empresa nacional, tem 36 anos de existência e é focada no atendimento, né, no segmento de instrumentação industrial. Então, o que seria a instrumentação industrial? Né? Basicamente, né, a medição das variáveis de processo, né? Vazão, pressão, temperatura, nível, né? Variáveis de analítica líquida. E hoje a nossa linha de produtos, né, ela tem tanto linhas de produtos que são produção própria, como também de parceiros, né, que nós representamos aqui no Brasil. Dentre esses parceiros, né, podemos citar a Siemens, né, a Jumo, a Dinisco, Optec, Controler. Então, cada uma dessas representadas, né, elas são focadas numa gama de produtos, tá? E eu vou passar aqui rapidamente, né? Então, e principalmente aqui voltado para o segmento de saneamento. Então, no saneamento, né, a gente tem produtos para a área de medição de vazão. Então basicamente, o carro-chefe desses produtos seriam os medidores eletromagnéticos. Porém, a gente vê que há muita aplicação para medidores ultrassônicos, principalmente para medições em diâmetros grandes. Temos também a aplicação de medidores máximos e Coriolis, né, para aplicação principalmente de dosagem químicos, né, onde o valor agregado, né, do produto que você está dosando é muito alto. Temos também temos também medidores VOX, que seriam mais utilizados para medição de vapor, né? Mas, porém, há ainda algumas aplicações para saneamento. Na área de medição de nível, temos também alguns produtos, né, para essa linha, né? Então, radares, né, de onda livre, de onda guiada, medidores ultrassônicos, né, que são esses três produtos, eles fazem a medição, né, da variável, né, da variação de nível. Temos também os medidores, né, pontuais, que indicam, né, que o nível do reservatório passou por uma determinada local. Então, seriam chaves capacitivas, chaves vibratórias. Deixa eu te interromper rapidinho, só pedir para você baixar. Temos também produtos para a área de medição de pressão. Então, tanto pressão manométrica, absoluta, pressão diferencial. E uma coisa que a Digitrol também é especializada é na parte de selagem de transmissores. Os selos, eles servem para isolar o processo do seu medidor. Tá? Então, muitas vezes o seu processo possui um fluido que é agressivo ou você tem um processo com temperatura muito alta. Tá? Então, o transmissor de pressão não resistiria, né, se tivesse contato com esse fluido. Então, é necessário ter algo que transmita, né, o movimento mecânico, né, da pressão para que o instrumento consiga medir. Então, a Digitrol é especialista nessa parte de selagem de transmissores de pressão. Na parte de analítica líquida, né, nós temos medidores, né, para medição dessas variáveis, né, pH, redox, umidade, turbidez, cloro, oxigênio dissolvido, medidores fotométricos, né, para medição de cor, de DQO, DBO. Também somos, o DNA da Digitrol foi baseado na parte de serviços, né? Então, hoje temos serviços, né, de calibração acreditada, tá? Tanto na área de vazão, pressão e temperatura. E, por fim, temos a parte de manutenção, né, que seriam os reparos de equipamento, pintura, comissionamento e startup. Então, isso é só para a gente ter uma visão geral, né, do que a Digitrol é capaz de fazer, né?
E, sem mais delongas, né, vamos iniciar aqui, né, o tema deste webinar, né? Então, quando, dando inicialmente, né, uma ideia, né, de como surgiu, né, a ideia desse webinar, estávamos eu e o Ricardo Caruso conversando sobre um edital, né, de uma companhia de saneamento, né, e discutindo, né, os pormenores desse edital, né. E vimos que há algumas informações, né, que o pessoal de instrumentação, né, que basicamente é o público da Digitrol, né, acaba não conhecendo, né, do setor de automação. E o público, né, de automação, né, que acho que é o maior público da Aquarius, né, acaba tendo um desconhecimento de algumas partes da instrumentação. Então a gente achou interessante, né, tentar discutir esses assuntos, né, de um tema que é muito relevante, né, para todos aí, né, que seria a redução do índice de perdas, tá? Então, quando a gente fala em índice de perdas, né, ele é um número, né, que a gente acaba não falando, né, o sufixo dele, né? Essas perdas, elas estão relacionadas à distribuição de água, tá? Existem também as perdas, né, nos sistemas de captação, né, nos sistemas de tratamento, tá? Mas esse webinar, ele vai falar um pouco sobre a redução do índice de perdas, mas na distribuição. Então, o que eu vou falar, e depois desses tópicos aqui, o Ricardo Caruso vai assumir. Então, falar um pouco, né, o que motivou, né, o que motiva, né, a gente reduzir perdas, como que o sistema de saneamento, né, o sistema de abastecimento de água, né, ele é dividido, como é possível calcular o índice de perdas, tá? Então, eu vou apresentar de forma bem simplificada o modelo IWA. Vou falar um pouquinho, né, do volume da macromedição, né, como o principal valor, né, para o cálculo do índice de perdas, e dizer, né, quais são os problemas que a gente tem na macromedição. A partir disso, né, são feitas as considerações finais, né, basicamente na área de instrumentação, né, na parte de medição. E após isso o Caruso vai assumir. Então, qual que é a motivação, né, para se reduzir perdas, né? Eu elenquei alguns itens aqui, né? Então, acho que o primeiro deles, né, é óbvio para a gente, né, e o estado de São Paulo, em torno de 5 anos, sofreu muito com isso, né, que é a escassez hídrica, né? Então, se fala muito, né, que o Brasil é um dos países com a maior disponibilidade de água doce do mundo, né? Porém, né, não é falado que essa água, né, ela está muito distante, né, dos centros consumidores, né? Então, na região norte, né, a gente tem grandes bacias hidrográficas, né, a bacia do Rio Amazonas, né, que tem uma quantidade considerável de água, porém, né, a quantidade de população que está nessa região é muito pequena. Então, nos grandes centros urbanos, né, você tem escassez, né, de disponibilidade de recursos hídricos. Então, isso é agravado, né, pela poluição dos mananciais e seja também, né, pela falta de chuvas, né? Então, dessa questão de mudança climática. Então, está chovendo demais em alguns dias, porém, há grandes períodos de seca. Então, isso é péssimo para recompor a capacidade, né, dos sistemas de captação de água. Como você tem escassez, faz com que o fluido se torne mais caro, né? Então, a água, né, está se tornando cada vez mais cara, né? Eu lembro, né, há um tempo atrás, não muito tempo atrás, eu pagava R$20 de conta de água, né? Hoje eu pago quase R$200, né? Então, isso eu estou falando aí de 10 anos, né? Então, a gente não teve uma inflação desse porte, né, nesse período. Porém, apesar de termos escassez hídrica, né, a água é muito cara, as perdas nos sistemas de distribuição são muito grandes, tá?
Então, a gente está falando em perdas da ordem de 40%. Então, muitas vezes, né, ao invés de a gente buscar água num lugar muito mais distante ou gastar muito mais para tratar uma água, né, que não teria condições, né, por exemplo, uma água saloba, né, que seria muito caro para realizar o tratamento, né, por que não reduzir as perdas, né? Então, se eu tenho 40%, né, de perdas, então eu tenho um belo potencial, né, de economia de água, né? Além disso, né, as companhias de saneamento, elas estão se tornando valiosas, né? Então, muitas têm ações em bolsa e as gestões das companhias de saneamento, elas estão focando agora na gestão, na eficiência operacional. Então, o que é isso, né? É fazer mais com menos, né? Então, você gasta menos, né, para produzir água e para distribuir ela, né? Porém, aumentar a quantidade de água que vai ser disponibilizada para o consumidor final. Então, isso, hoje em dia, é uma praxe para todas as companhias de saneamento. E, por fim, eu elenco aqui também a questão da legislação, que está se tornando mais rígida, né? Então, recentemente foi aprovado, né, a portaria Inmetro número 295, que ela fala, né, dos regulamentos, dos requisitos técnicos e metrológicos dos medidores de vazão de água. Então, a medição de água, né, na transferência de custódia, quer dizer, quando há uma transação comercial, né, pela medição de água, ela não era normalizada, né, para vazões acima de 15 metros cúbicos hora. Então, essa regulamentação do Inmetro, essa portaria, ela regulamentou esse setor. Então, isso que dá mais robustez, né, aos sistemas de medição e mais confiança, né, para os consumidores, né, dizendo que a companhia não está perdendo na medição e nem o consumidor, né, está sendo lesado, né, pela medição. Então, o que seria, de forma macroscópica, um sistema de abastecimento de água, né? Então, primeiro, eu tenho que ter uma fonte de água, tá? Essa fonte de água, ela tem que garantir que ela seja imune, né, à sazonalidade. Então, essa fonte de água eu tenho que reservar ela, né? Então, nos momentos de seca, né, então eu tenho a água para disponibilizar, e nos momentos de cheia eu armazeno essa água para que no período, né, que eu precisar eu tenho disponibilidade. Tá? Essa água, ela é tratada, né, dentro de uma estação de tratamento de água, uma ETA. Depois de tratada, essa água é bombeada para tanques de reservação, e desses tanques de reservação, né, ela é distribuída aos consumidores. Tá? Então, de forma macroscópica, né, o sistema ele pode ser dividido em três, né? Captação, tratamento e distribuição. Então, hoje, o grande foco, né, das companhias de saneamento, né, na redução das perdas, ela está nos sistemas de distribuição. Tá? Então, após a água ser tratada, né, até o consumidor final. Tá? Então, esse seria o sistema de distribuição. E como que eu calculo as perdas que eu estou tendo, né, na minha distribuição de água? Né? Então, eu posso fazer uma conta, né, por mim mesmo, né? Pego o somatório do que eu estou produzindo, menos o somatório do que eu estou deixando de produzir. Para que isso seja calculado, existe um modelo, né, que é estabelecido mundialmente, que é o modelo IWA. IWA vem da sigla da Associação Internacional de Águas, né, International Water Association. E, basicamente, ele tenta quebrar esse problema, né, em problemas menores. Então, o grande objetivo, né, no modelo IWA é que você estabeleça para cada uma dessas caixinhas
volumes, né, de água que estão sendo produzidos, né, ou não medidos, tá? Então, olhando isso de trás para frente, né? Então, eu tenho uma água que eu chamo que é água faturada, que é aquela que os consumidores pagam por ela, tá? Porém, essa água faturada, né, ela pode ser medida ou ela pode não ser medida, né? Então, primeira pergunta, né? Como que eu vou faturar uma água que não é medida, né? Isso ocorre muito em casos, né, com tarifa social. Então, em favelas, né, ou em comunidades de baixa renda, né, a companhia de saneamento ela cobra um valor simbólico, né, pela disponibilização de água, porém ela não mede essa água, tá? Por outro lado, a gente tem a água que não é faturada. Então, aí que há um grande equívoco, né, do pessoal, né? O pessoal fala assim, aquela água que eu não medi, ela é a minha perda. Não. Porque você tem aquela água que não é faturada, né? Quer dizer, não tem uma conta disso, porém, ela é autorizada. Então, um exemplo típico disso, né, seria o caso de hidrantes, caso de algumas escolas públicas, delegacias, né, prédios públicos, né? Então, essa água muitas vezes não é faturada, né? Principalmente quando a gestão do saneamento é municipal. Então, de fato, o que a gente está falando de perdas, ela se resume a essas caixinhas aqui, que são basicamente as perdas aparentes e as perdas reais. Dentro das perdas aparentes, seriam os consumos não autorizados, também conhecido como os gatos, né? Os erros de medição e os erros de manipulação de dados. Tá? Dentro das perdas reais, a gente tem os vazamentos e os transbordos de tanque. Tá? Legal. Então, como que eu calculo o índice de perdas? Então, eu pego as perdas de água e divido pelo que tem na entrada do meu sistema de distribuição. Tá? Sendo que as minhas perdas de água é o somatório das perdas físicas e das perdas reais. Então, eu dou alguns exemplos aqui, né, dos dados mais recentes do SNIS. Né? SNIS, né, Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento. 2018 não é que ele foi publicado em 2018, mas sim os dados são relativos ao ano de 2018. Então, dividindo por região, né, a região norte, né, ela possui o índice de perdas médio da casa de 55%. 55%. Na região nordeste, esse índice é de 46%. Na região sul, de 37%. No sudeste, 34%. E na região centro-oeste, quase 36%. Tá? Então, a média do Brasil hoje está em 38,5%. Então, quer dizer, é um índice muito alto, né? E para saber, né, quão alto isso é, né, em relação ao mundo, né, eu listei alguns índices de perdas aqui, de dados que eu encontrei. Tá? Então, nos Estados Unidos, a gente está falando do índice de perdas de 16%. Países europeus está variando entre 6% a 8%. Né? Então, só que em países europeus, né, o índice de perdas é muito baixo, né, porque as dimensões dos países são muito pequenas. Né? Então, é mais fácil de você fazer uma gestão das perdas. Aí. Então, eu avalio, né, que para o Brasil, índices de perdas, né, como próximos dos Estados Unidos, seriam os ideais. Né? Lógico, a gente nunca vai conseguir reduzir a zero o índice de perdas, né? Porque sempre eu vou ter um vazamento oculto, né, que eu não vou conseguir detectar, né, eu vou ter um erro de medição que é intrínseco a qualquer sistema de medição. Tá? Então, se um dia chegarmos a esse número, né, eu acho que seria muito interessante para o país. Então, o que são as perdas aparentes? Né? Então, usando o jargão aí, né? Seriam as perdas comerciais, que é o volume que foi consumido, né? Então, quer dizer, passou, né? Chegou até o cliente final,
mas ele não foi medido, né, ou contabilizado, né? Então, ele gera uma perda de faturamento para a companhia de saneamento. Tá? Então, quando a gente fala, né, perda de água, né, na verdade, ela se reflete em perda de faturamento, né? Então, a gente está falando em grana, né? Então, isso é importante para a companhia de saneamento. E as perdas reais, né, são um volume de água que não foi consumido, né? Então, quer dizer, não chegou no consumidor e também nem conseguiu ser medido ou contabilizado. Tá? Então, ele se perdeu no meio do caminho. Então, a abordagem típica, né, de quando se fala de redução de perdas é trabalhar, olha, eu vou tentar reduzir as minhas perdas aparentes e as minhas perdas reais. Tá? Porém, eu trago hoje aqui para vocês uma abordagem um pouco diferente. Né? Então, até por isso que eu mantive a equação aqui. Né? Então, se eu quero reduzir meu índice de perdas, né, eu posso trabalhar, né, com as perdas aparentes ou as perdas reais, ou eu também posso trabalhar com o meu divisor, né, que seria a entrada de água no sistema. Né? Então, por que isso é uma abordagem diferente? Né? Porque se a minha entrada do sistema não estiver bem medida, não importa o quão bem medido estiver determinado, né, as minhas perdas, né, reais ou aparentes, porque o equacionamento vai estar errado, né? O dado que eu vou estar recebendo vai ser incorreto. Tá? Então, este dado, ele é até mais fácil de se medir. Tá? Então, quando a gente fala em entrada de água, né, a gente está falando em macromedição. O que eu proponho aqui para vocês, né? E seria uma reflexão aí para todos, né? E que eu vou tentar explorar um pouco, né? Então, ao invés de olhar perdas, né, como perdas reais ou aparentes, vamos olhar para a entrada do sistema, tá? Que seria a saída da ETA. Então, será que essa medição está correta? Então, eu vou apresentar agora alguns problemas que a gente tem nessa medição da entrada de água do sistema e que estão muito relacionadas à questão de perdas. Tá? Então, quais são os problemas relacionados à macromedição? Tá? Então, eu listei alguns e eu vou entrar no detalhe de cada um deles. Então, a gente tem problemas de dimensionamento, na instalação, parametrização, degradação meteorológica, né? Ajuste de parâmetros de calibração, né? Mas não são limitados a estes. Tá? Então, aqui eu listei os principais, né? Da minha experiência aí com esse segmento. Então, seleção do macromedidor. Né? Então, quando eu falo, eu queira medir de forma correta, né, a minha saída da ETA, né, quer dizer, a entrada do meu sistema de distribuição. A primeira pergunta é, que tipo de medidor que eu vou utilizar para isso? Né? Então, se eu colocar no Google, né, colocar medidor de vazão, né, você vai ter uma centena de opções de medidores, né, de tecnologias de medição. Né? Não estou nem falando de fabricantes. Né? Porque cada tecnologia também tem centenas de fabricantes. Então, qual que é a mais apropriada para se medir? Né? Principalmente, dado que, né, eu vou estar medindo uma água tratada, eu vou ter provavelmente um volume grande, né? vou ter um regime constante, né, de abastecimento. Provavelmente o local de instalação disso vai ser um local ermo, né, que as estações de tratamento, geralmente elas estão próximas dos sistemas de captação. Tá? Então, eu tenho que levar tudo isso em conta. E, muitas vezes, né, o técnico, né, que está demandando a medição, né, ele passa o problema para o comprador. Então, ele diz para o comprador, olha, eu preciso comprar um medidor. E o comprador fala assim, não, deixa comigo, né? Que comprar é comigo mesmo. Só que o comprador não é especialista no assunto. Né?
Então, se o técnico não especificou corretamente, né, o comprador ele vai olhar unicamente o preço, tá? Então, a primeira coisa que eu falo para vocês, né, sempre orientem muito bem os compradores, né, para que a aquisição que vocês façam, né, seja uma escolha adequada, tá? Então, nessa decisão, né, de que comprar, né, não levem sempre a ferro e fogo essa questão de menor custo, né? Leve em conta, né, essa questão, né, de custo-benefício, né? O que eu chamo de benefício? Você ter uma medição mais precisa, você ter uma disponibilidade desse medidor muito grande, né? Então, quer dizer, esse medidor não pode dar problema ao longo da sua vida útil, ele ter aprovações, né? Então, imagine que eu preciso ter potabilidade de água, né? Eu tenho que comprovar que eu não estou colocando nenhum produto que coloque em risco o meu sistema de distribuição, tá? E tudo isso, né, eu tenho que lembrar que se eu tomar uma decisão equivocada, né, essa vai se perdurar por muito tempo. Por quê? Um medidor de vazão, ele é um investimento, né? Então, você não vai querer fazer um investimento e, na sequência, trocar esse investimento, tá? E o recado que eu dou, né, na seleção de macromedidores. Lembrem-se, o seu sistema de medição de vazão é a sua caixa registradora, né? Então, se você quer ter bem apurado, né, quanto de água, né, ou quanto de dinheiro você está produzindo, né, você tem que ter um sistema compatível com isso, né? Não adianta usar a curva de bomba, né, que eu já vi, é muito comum, né, o pessoal usar, né, não, eu vou usar a curva de bomba para estimar a vazão. Então, se você está estimando alguma coisa, né, você não consegue ter políticas de gestão, né, eficientes, tá? Segundo tópico é dimensionamento do medidor. Então, quando a gente vai dimensionar um medidor, né, todo sistema de medição ele tem uma faixa de trabalho e em campo eu vou ter uma faixa operacional. Então, eu tenho que saber casar muito bem essa questão do dimensionamento, tá? Então, a grande maioria das tecnologias, né, de medição, eles trabalham com a faixa de medição de 0 a 12 metros por segundo, tá? Aqui eu falo em velocidade, tá? Porque aí eu consigo abstrair isso independente do diâmetro que eu estou falando, tá? Então, dentro da velocidade, né, todo medidor de vazão ele possui uma curva, né, de erro, como apresentado aqui, que a gente chama de túnel, né? Então, nesse túnel, os erros de medição eles estão abraçados, né, pelas duas curvas, né, a de cima e a de baixo, né? Então, eu posso ter erros de medição erros de medições aceitáveis, né, dentro desses limites. Então, tá bom, então eu vou especificar um medidor para trabalhar de 0 a 12 metros por segundo. Não, porque se eu trabalhar com velocidades acima de 3 metros por segundo, né, eu vou ter uma perda de carga muito elevada no meu sistema. Então, o que seria uma perda de carga elevada, né? Então, eu vou ter que ter sistemas de bombeamento, né, muito parrudos, né, para conseguir transportar água, né, por dentro da tubulação, tá? Então, se eu quero também, pensando, né, em eficiência operacional, né, eu também estou disposto, né, a reduzir o consumo de energia no sistema de bombeamento. Então, eu evito trabalhar com velocidades acima de 3 metros por segundo. Por outro lado, abaixo de 0,3 metros por segundo, eu tenho a precisão da minha medição muito ruim, que é onde a curva de medição, né, ela tende a infinito nesses extremos. Então, isso de qualquer medidor, tá? Não estou falando que o medidor do fabricante A, B ou C, ou os medidores que a Digitrol vendem são diferenciados nesse sentido, não. Todo o medidor tem essa curva característica, tá? Então,
temos que evitar que ele trabalhe abaixo de 0,3 metros por segundo, que seria a região vermelha. Então, o que sobra para que o medidor opere? Seria essa região verde aqui, de 0,3 a 3 metros por segundo, né? Então, é muito importante que, quando for comprar o medidor de vazão, né, seja feito o dimensionamento para que ele fique nesta faixa de operação, né? Tá? Então, das minhas idas em campo, né, eu já vi muitos casos, né, que o medidor está mal dimensionado, né? Então ele está trabalhando aqui, né? Isso é muito comum, né, dando um exemplo, em locais onde você iniciou o povoamento, né? Imagine que eu coloquei um medidor num bairro, né, que acabou de ser lançado, tá? Então não existe ainda residências ali, né? Então o medidor ele sempre está operando, né, com uma vazão, né, consequentemente uma velocidade muito baixa. Ele só vai entrar na faixa correta de medição após um período, né, que haja o povoamento daquela determinada localidade, tá? Então, eu tenho que levar isso em conta também, né? Se eu planejar que aquele bairro, né, vai demorar 10 anos para ficar povoado, né, então eu vou estar medindo 10 anos de forma incorreta. Então, isso é muito importante, tá? E é um erro muito comum que se observa no saneamento. Então, desde que você especifique, né, um medidor de forma correta, né, selecione a tecnologia adequada, né, dimensione ele também de forma adequada, né, um grande problema é a instalação, né? E eu falo que as juntas de montagem, né, são um dos fatores que mais interferem na qualidade de medição, né? Mas talvez vocês se perguntem, né, pô, mas o que a junta de medição, né, ela interfere tanto nos medidores de vazão? Então, imagine que eu tenha a flange, né, do meu medidor, né? Então eu vou conectar isso ao processo. Porém, os medidores de vazão, né, eles têm uma premissa, né? A grande maioria deles, eles falam, olha, eu necessito de uma quantidade de trecho reto a montante, quer dizer, antes do medidor, e uma quantidade de trecho reto a jusante do medidor, né, que seria após o medidor. Então, se eu não respeito isso, né, eu tenho um erro de medição. E vocês concordam que a junta de instalação, as juntas de montagem, né, elas estão na cara do medidor, né? Então, quer dizer, se eu errar nesse ponto, né, independe se eu tiver um trecho reto de 100 diâmetros a montante e 100 diâmetros a jusante, né, eu vou estar tendo uma perturbação na cara do meu medidor. Então, o que é necessário? É que a junta de montagem, o diâmetro dela, o diâmetro interno, ele case exatamente com o diâmetro da flange do medidor. Tá? Há muitas vezes que a junta de montagem, né, o diâmetro é menor que o medidor. Tá? Então, isso causa uma perturbação, né, como a gente fala, na cara do gol, né? Então, na cara do medidor. Então, isso é inadequado de se fazer. Ou, ao caso onde que a junta de medição está correta, porém, na hora de instalação, né, por questões, né, de gravidade, né, o operador ele monta os dois parafusos inferiores aqui. Ele apoia a junta de montagem aqui e termina de apertar os outros parafusos. O que aconteceu? Eu estou com a minha junta deslocada, né, para os parafusos, né? Então, ela tem, nesse ponto não tem tanta perturbação, porém, nesse ponto superior, né, ela tem o que a gente chama de projeção de junta, né? Então, ela está causando uma perturbação. Então, a questão de junta de montagem, né, tem que ser observado, né? Parece assim um detalhe besta, né? Mas é um dos detalhes que causam maior perturbação na qualidade da medição. Outro
problema que também está relacionado à medição é a questão de tubulação parcialmente cheia. Então, eu dei o exemplo aqui de medidores eletromagnéticos, tá? Porém, isso também é válido, né, para medidores ultrassônicos. Se a água cobrir o meu eletrodo de medição, né, que seria esse pontinho preto que eu coloquei aqui, o medidor acha que tá totalmente preenchido de água. Porém, esta região aqui, ela está sem água. Aí vocês falam, pô, Paulo, mas ele está medindo, mas por que ele não está medindo correto? Porque esses medidores, eles são medidores velocimétricos, né? Então, ele mede a velocidade. Então, neste ponto aqui do eletrodo, ele está medindo a velocidade do escoamento. Para achar a vazão, ele multiplica pela área. Se a minha área, né, não está totalmente preenchida, então eu vou ter um erro de medição nisso. E por que esse problema é especialmente crítico aqui no Brasil? Porque a gente tem muitos casos onde há a falta de água, né, no sistema de distribuição. Então, eu esgoto toda a minha tubulação e depois, quando eu volto a operar, eu fico com bolsões de ar nos medidores. Tá? Esses bolsões de ar, eles são de difícil retirada, né? Então, eu tenho que ter velocidades acima de 3 metros por segundo para conseguir tirar eles, né? Para que eles caminhem para serem expelidos. Mas, como eu dimensionei de forma correta, né, dificilmente eu vou passar de 3 metros por segundo. Então, quer dizer, ele vai ficar aprisionado, esse bolsão de ar aqui. Como resolver? Eu preciso ter ventosas, né, instaladas a montante, ajustante do medidor, para tirar esses bolsões de ar que ficam aprisionados e causam esse erro de medição. Tá? Outro problema, né, que é típico, né, aqui de algumas cidades do Brasil, brasileiras são a questão de topografia. Então, locais onde a instalação do meu macromedidor é numa localidade alta, eu também tenho grande chance de ficar com um bolsão de ar aprisionado nesse medidor. Tá? Então, eu tenho que observar muito bem essa questão. Outra questão relacionada à instalação, e esse é um erro também muito típico, né? É diâmetro interno do medidor diferente do diâmetro da tubulação. Né? Então, eu coloco aqui nesses dois exemplos, né, os dois casos. Né? O primeiro caso é onde a tubulação ela tem um diâmetro menor do que o medidor, tá? Que está explicitado aí nessas regiões aqui que eu estou mostrando, tá? Então, isso também está causando uma grande perturbação aqui no meu medidor, né? Porque o que acontece? A água, ela vem aqui e ela vai passando nesse ponto, ela começa a fazer turbilhonamento, né? E isso é péssimo para a medição. Já me perguntaram, né? Quanto que seria, né, um limite aceitável, né? Porque é difícil você conseguir casar, né, 0,0, né, o diâmetro do medidor com o da tubulação. Eu digo que esse limite é bem pequeno, né? A gente está falando em diâmetros inferiores a 1%, né? Diferença de diâmetros inferiores a 1%. Esse outro exemplo aqui é ao contrário, né? O diâmetro do medidor, ele está menor do que o diâmetro da tubulação. Pô, Paulo, mas mesmo sabendo, né, que o escoamento está seguindo nesse sentido, né? Isso interfere no meu sistema de medição? Sim. Apesar de você já ter passado, né, do ponto de medição, essa perturbação ainda causa influência no meu sistema de medição. É lógico que ela é menos significativa do que uma perturbação a montante. Com relação à instalação também, a gente tem muitos problemas relacionados ao aterramento do medidor. Né? Infelizmente, a palavra aterramento, em português, ela acaba tendo o mesmo aterramento de potencial, ela acaba soando como a mesma coisa que o aterramento de proteção. Tá?
Então, muitas vezes, né, eu já fui para campo, né, observar alguns problemas de medição, e o operador fala assim, não, eu pergunto, né, o medidor tá com o aterramento correto, né? E o operador fala, não, tá sim. E eu peguei o medidor, aterrei, né, bati uma barra de cobre no chão, né, medi, peguei um megômetro, né, medi a resistência, tá tudo certo, né? Então, esse é um erro muito típico, tá? Então, o aterramento do medidor é um aterramento de potencial, né? Por quê? Porque o medidor eletromagnético, no caso, ele nada mais é que um voltímetro diferencial. Então, ele mede a tensão elétrica entre os dois eletrodos, tá? Então, ele dá essa DDP. Só que, como ele está medindo entre dois pontos, ele não sabe aonde que é o zero, né? Então, do lado esquerdo do medidor, o eletrodo está marcando mais 2 volts, do lado direito, menos 2 volts, né? Tá, mas e o zero? Aonde que está esse zero, né? Então, para que eu tenha esse zero, eu preciso ter um aterramento de potencial. Então, eu posso fazer isso de duas formas. Se a minha tubulação for metálica, né, eu posso pegar o ponto lá de aterramento e ligar na flange, né, que tiver a instalada tubulação. Tá? Você fala assim, não, mas eu vou instalar na flange do medidor. Não vai dar certo, porque o medidor ele tem o revestimento interno, né, então é isolado. Então eu tenho que usar na contraflange, né, na flange da tubulação. Porque essa flange ela vai estar em contato com o fluido, né? Então, quando eu falo de medir o zero, né, eu preciso medir qual seria a tensão da água, né? E quando eu tenho tubulações que são de material não metálico ou com revestimento, eu tenho que necessariamente usar um anel de aterramento, tá? Porque esse anel de aterramento sim vai ter contato com a água. Há também medidores, né, com um terceiro artifício, né, para você ter o aterramento de potencial, que seria o terceiro eletrodo, né? Então, você tem 2 eletrodos de medição e um eletrodo de aterramento, tá? Então, o importante é que essa questão do aterramento ela seja levada em conta, né, para que se evite os erros de medição. Consequentemente, né, você consiga reduzir as suas perdas de água. Mais um dos erros comuns é a questão de parametrização do medidor. Quando que eu falo parametrização, né, eu até dou exemplo, né, isso aqui é um mapa, né, dos parâmetros que eu consigo configurar dentro de um medidor de vazão, né. Então, eu posso configurar, né, a relação da saída de pulsos, né? Então, quanto cada pulso equivale em metro cúbico, né? Então, pode ser 1 pulso por metro cúbico, 0,1 pulso por metro cúbico, né? Se eu estiver usando a minha saída de corrente, né, basicamente eu vou colocar o meu 4 mA como zero de vazão e meu 20 mA, né? Quer dizer, o meu fundo de escala. Quanto que eu vou colocar de vazão? Tá? Então, essas informações são importantes, né, para que eu tenha a parametrização correta. Outra coisa que é muito comum e está relacionada com a questão de parametrização é que o elemento primário, né, o tubo de medição, e o secundário, que seria a eletrônica, né, eles são um par casado. Então, se eu trocar esses elementos, né, é a mesma coisa de eu chegar com, vamos dar um exemplo, né? O elemento primário seria a pessoa e o secundário seria a roupa dela, né? Então, não adianta eu pegar a roupa, né? Eu tenho 1,90 m, né? E pôr a roupa de uma pessoa que é mais baixa que eu, né? Não vai casar, né? Como o contrário também não vai dar certo, né? O cara que é mais baixo que eu usar a minha roupa, né? Então vai ficar um negócio estranho, né? Então, temos que tomar muito cuidado, né, para não haver trocas, né, entre o elemento primário e o elemento secundário. Quando eu configuro os parâmetros aqui, né, das minhas saídas, né, essas saídas vão ser recebidas por alguém.
um supervisório, por um portal, né? Se esses parâmetros que eu estou imputando, né, nesses sistemas forem diferentes do que está no medidor, né, isso vai causar um grande problema. Então, você está falando aqui em bananas e o outro lado está entendendo laranjas, né? Então, as duas informações têm que ser coincidentes. E, por último, há muitos medidores, né, que eles são dependentes da frequência de rede. E é o caso dos eletromagnéticos. E a grande maioria dos fabricantes de medidores eletromagnéticos são europeus. Só que a frequência de rede na Europa é 50 Hz. E no Brasil a gente tem 60 Hz. Só que muitas vezes o operador esquece de alterar essa informação. Então ele está operando com um medidor a 50 Hz. Tá? Então, observem, se vocês tiverem medidores em campo, né, se essa informação está correta. Tá? Eu já peguei alguns casos onde estava com 50 Hz. Quando você muda para 60 Hz, vocês vão observar que vai ter uma grande diferença. Outro fator que afeta muito, né, os medidores de vazão é a degradação metrológica. Porém, isso é um parâmetro, né, que afeta os medidores que têm partes móveis, que seriam os medidores mecânicos, né? Então, aqui eu coloco, né, dentro, né, da portaria 295, né, que dá os requisitos, né, de técnicos e metrológicos dos sistemas de medição, eu coloco aqui qual que é o erro máximo admitido, né, nas diferentes vazões e as curvas típicas dos medidores. Então, essa parte aqui inferior entre Q1 e Q2, né, a gente chama de campo inferior de medição. Tá? No campo inferior de medição, os erros, né, os erros permitidos são mais dilatados. Da vazão Q2 à vazão Q4, a gente está no campo superior de medição. Nessas, o erro de medição é mais estreito, né? E a faixa dele é maior, né? O campo dele de medição é muito maior do que o campo inferior. A curva vermelha é uma curva típica de um medidor mecânico, né? Seja um hidrômetro, unijato, multijato, um medidor volumétrico, um medidor do tipo Voltman, né? Então, ela tem uma inflexão, né, quando ela passa para o campo inferior de medição, num sentido, e depois ela tem essa inflexão no sentido oposto. Né? Então, quer dizer, quando eu estou nessa região aqui, né, abaixo aqui da curva, né, nos erros negativos, quer dizer que o medidor está medindo a menos. Né? Eu posso chegar ao limite de estar medindo com um erro menos infinito. Quer dizer, menos infinito indica o quê? Está passando água pelo medidor, porém ele não está marcando nada. Tá? Então, que é o caso aqui. Ó, quando ele causa essa inflexão, ele vai para infinito. Tá? Os medidores... O próximo tipo de medidor, né, que é a curva em verde, são os medidores estáticos, né? São os eletromagnéticos ou ultrassônicos, tá? Eles possuem uma curva um pouco diferente dos medidores mecânicos, né? Primeiro, essa curva ela é linearizada de forma eletrônica dentro do medidor, tá? Então é uma linha muito próxima de zero, né, em toda a faixa de medição. E ela também tem uma inflexão. Só que essa inflexão ela é causada, né, numa vazão muito menor e que já está fora, né, do campo, né, de medição determinado pela portaria. Tá? E essa inflexão ela é causada por sensibilidade do sensor. Né? Então, quando eu estou com uma vazão muito baixa, meu sensor ele não tem sensibilidade suficiente para medir. Tá? Então, por isso que ele causa essa inflexão. E qual que é o problema dos medidores mecânicos, né? Então, a gente viu, né, a diferença entre eles aqui, entre o estático e o mecânico, mas o que seria a degradação metrológica, né? Que é o efeito que ocorre nos medidores mecânicos. Então,
quando eu compro um medidor mecânico, né, ele apresenta essa curva típica, né? Então, os erros estão dentro dos limites estabelecidos, né? Então, quer dizer, aqui, né, quando ele começa a ficar com um erro muito negativo, né, ainda ele está dentro do limite estabelecido. Porém, passado, né, começa o medidor a operar, né, ter o funcionamento dele, né, essa curva ela tem um deslocamento, né, para vazões mais positivas. Então, o que acontece, né? A partir desta vazão aqui, ó, ele começa a ficar fora do que legalmente seria permitido. Tá? Então, ele começa a medir menos. E nesse ponto, né, a companhia de saneamento está perdendo dinheiro. Conforme ele vai aumentando a vida dele, né, essa curva vai se deslocando cada vez mais para frente. Até que chega um momento, né, que a gente chama de degradação terminal, né, que grande parte do tempo o medidor ele está parado, né, ele não está contabilizando, porém está havendo passagem de água por ele. Tá? Então, esse efeito aqui a gente chama de degradação metrológica. Tá? E ocorre apenas nos medidores mecânicos. Tá? Então, isso é um ponto muito interessante na questão de seleção do medidor, né? Será que eu vou querer um medidor que, ao longo do tempo, ele vai mudando a curva da característica dele, né? Ele vai errando mais? Então, é a pergunta que eu faço, né, para o pessoal que seleciona os medidores. Com relação aos parâmetros de calibração, né, eu aqui tentei focar basicamente, né, nos medidores estáticos, né, nos eletromagnéticos e ultrassônicos. Então, como que esses medidores calculam vazão, né? Na verdade, vazão, né, se eu pegar a teoria, né, e todo engenheiro gosta, né, de uma integral, né, seria a integral da velocidade em função da área. Tá? Porém, isso é uma conta bem complexa de ser realizada, né? Então, eu teria que ter medições em vários pontos, né, para que eu conseguisse, né, ter essa definição de forma mais correta. O que é feito, né? É uma aproximação. Eu falo que essa integral ela pode ser substituída pela velocidade média do meu escoamento e multiplicada pela área. Tá? E a minha área é πd quadrado sobre 4. Legal, então eu sei como é calculada a vazão, né? Então, ela tem uma dependência muito forte da minha velocidade média. E como essa velocidade média é tratada nos medidores eletromagnéticos e nos medidores ultrassônicos, né? Então, como eu havia falado, né, o medidor eletromagnético é um voltímetro diferencial, né? Então, ele mede uma DDP, uma diferença de potencial. Para que eu encontre a velocidade média, né, eu tenho que pegar essa DDP e multiplicar por uma constante, né, que eu chamo de K, e somar a um parâmetro que eu chamo de zero. Tá? Então, o K ele vai ser um amplificador desse sinal, né, para que uma coisa que saia em volts vire metro cúbico, metros por segundo, né, porque eu estou falando em velocidade, e o zero ele serve para corrigir qualquer assimetria que eu tenho durante o processo de fabricação. Né? Lembrando que é impossível se fazer um medidor, né, que não tenha nenhuma assimetria, né? Então, essas assimetrias, seja por ovalização, né, de quando for fazer o medidor, seja de posicionamento dos eletrodos, seja da questão do revestimento, tá? Então, eu tenho que ter um parâmetro para corrigir essas assimetrias, e esse parâmetro é o zero. Essa equação também ela é muito parecida no caso de medidores ultrassônicos, né? Tirando aqui a questão da DDP, né? A DDP lá, nos medidores ultrassônicos, ele trabalha por tempo de trânsito, né? Então, eu envio um sinal de um sensor A para um sensor B e calculo esse tempo. Então, nos medidores ultrassônicos, né, seria a conta que eu teria que fazer, o tempo que decorreu entre eu enviar um sinal do sensor B até ele receber o sensor A, menos
este mesmo sinal, porém enviado do A para o B, dividido pela multiplicação desses dois termos aqui, tá? Então, por isso que a gente fala que os medidores ultrassônicos, eles são de tempo de trânsito, né? Então, eu envio um sinal de um sensor para o outro, tá? E também multiplico esse sinal, né, que é um sinal em tempo, para que, por um fator, para que ele vire metros por segundo, ele vire velocidade. E como também nos sensores eletromagnéticos, né, os sensores ultrassônicos também sofrem de alguma assimetria, tá? Essa assimetria é corrigida pelo zero, tá? Então, quando o medidor é produzido, ele é levantado dois parâmetros em fábrica, né? O K e o zero desse medidor, né? Então, você ajusta os medidores, né, através desses dois parâmetros. Isso durante o processo de fabricação. E qual que é o grande problema? É que muitas vezes, né, o operador de campo ele detecta que o medidor está medindo errado. Então, o primeiro problema é como que ele detecta isso, né? Qual que é a referência que ele está usando para corrigir isso, né? Muitas vezes ele está com uma referência equivocada, né? Seja uma curva de bomba, né? Ou mesmo um medidor com uma precisão menor, né? Então, eu tenho que tomar muito cuidado, né? Qual que é a minha referência? Mas, imagine no caso, né, que eu tenho essa curva do medidor, né? Então, foi detectado que o medidor está com um erro e eu quero corrigir ele, né? E o operador vai alterar o K do medidor. Então, se ele alterar com um K maior que o original, a curva ela só vai se deslocar para cima, porém, ela vai ficar com o mesmo formato. Por outro lado, se ele colocar um valor menor do que o original, a curva vai se deslocar para baixo. E também vai ficar com o mesmo formato, tá? Então, aqui eu não estou conseguindo ajustar. Né? Este mesmo medidor, se ao invés de alterar o K, eu alterasse o zero, né? Então, eu coloco um valor maior do que o valor original, tá vendo que a curva se encaixou dentro dos limites permitidos? Porém, se eu alterar para o sentido oposto, né, colocar um valor menor do que o original, ele vai se descalibrar ainda mais. Tá? Então, eu coloco esse gráfico aqui, acho que fica muito ilustrativo, por favor, né, não alterem fatores do medidor. Tá? Muitas vezes a alteração do fator K do medidor não vai resolver o problema. Né? Boa parte dos problemas você tem que fazer o ajuste de zero. Tá? E o ajuste de zero você só faz quando você está com o medidor cheio de água e sem nenhuma vazão. Ah, então, Paulo, eu vou pegar minha linha e vou fechar as válvulas e vou medir. O grande problema é que as válvulas, né, que tem no saneamento, elas geralmente dão alguma passagem. Né? É difícil encontrar alguma válvula que seja 100% estanque. Tá? Então, essa questão de fazer o ajuste de zero, ela tem que ser feita com parcimônia. Tá? Temos que ter cuidado, né? E garantir que realmente não há nenhuma vazão passando pelo medidor. E que este medidor esteja totalmente preenchido de água. Então, para não me alongar mais aqui, que eu acho que eu até falei bastante, né? Então, o que eu falo, né? Quais são as considerações finais aí, né? Primeira coisa, né? É importante, muito importante, a seleção correta do medidor, né? O custo, você tem que sempre fazer, né? Qual que é a importância econômica, né? Para determinar qual que seria o custo desse medidor, né? Se de fato eu estou medindo uma coisa que tem uma importância econômica muito pequena para mim, né? Eu não vou investir num medidor caro, né? Por outro lado, né? Você está com uma saída dieta, né? E este número é o número que você usa para determinar suas perdas, né? Eu acho que a importância econômica dele é muito grande, tá? Então, não adianta você colocar um medidor barato, né? Esse barato vai sair muito caro. A gente observou que existem muitos problemas de instalação, tá? Então, eu recomendo, né? Qualifiquem o pessoal, né?
pessoal que mexe com os medidores em campo. Eu vejo que muitas vezes o pessoal de campo trata o medidor como um pedaço de tubo. E não é. O medidor ele é muito sensível, né, e é a caixa registradora da companhia. Então, tem que ser tratado com o devido respeito. Uma coisa também, né, que eu acho que é o intuito desse webinar, né? A instrumentação, ela anda de mãos dadas com a automação, né? Então, eu falei tudo isso, né, para que o Ricardo Caruso ele apresente aqui, né? Então, se ele não tiver nenhum dados confiáveis, né, não adianta nada ele falar sobre os sistemas de supervisão, historiadores, né, BI, que a informação que você está usando como base ela é incorreta. Tá? Temos também que ter calibração periódica dos sistemas, né? Porém, sem ajuste dos fatores de calibração, né? Devido aos slides que eu apresentei anteriormente. Todos fez a calibração, detectou que há algum problema de medição, né? Algum erro de medição, corrija isso através dos sistemas supervisórios, né? Não altere os fatores do medidor, né? Que em muitos casos você vai descalibrar o medidor. E a instrumentação, né, é a base do sistema de gestão de perdas. Tá? Então, se eu tenho uma base sólida, né, eu tenho uma gestão sólida. Tá? E eu acho que a frase aí, né, que resume bem, né, do William Deming é: o que não se mede não se gerencia. Tá? Então, eu vou passar agora a palavra para o Caruso, tá? Agradeço aí, e no final a gente abre para as perguntas, ok? Obrigado, Paulo. Deixa eu compartilhar aqui a minha também. Então, como o Paulo falou até agora, né, eu acho que esse ponto, né, a gente que está do lado de cá da automação, sistemas de software, né, quando a medição virou dado, né, para a gente às vezes é um número ali que eu peguei de um tag da automação e está tudo certo, né. A gente precisa garantir que esse número esteja certo e que da automação para baixo, a instrumentação, toda essa gestão seja feita. Senão não adianta nada, né, o sistema supervisório está vendo um valor que não é real. E hoje a gente fala muito em grandes sistemas de gestão de perda, uso de inteligência artificial, uso de big data, né? Nada disso vai ter utilidade se o dado que vem do sensor, veio do instrumento, estiver errado. Tá? Então, a gente precisa olhar isso sempre de uma forma sistêmica, né? Olhando todas as partes do sistema, porque qualquer pedaço desse, se tiver um problema, o erro vai ser multiplicado lá para cima. Legal? Então, vamos falar um pouquinho de gestão de perdas de água, né? Como sistemas, né? Coletei esses dados chegaram para mim na automação. O que eu posso fazer com isso? Eu vou começar dando uma visão de perda de água do ponto de vista mais do negócio de saneamento, né? Como o Paulo bem falou, né, a gente está olhando em perda de água pensando no valor da companhia, na eficiência da companhia e no impacto dela para os clientes. Então, aqui a gente tem 4 pilares, né, 4 formas de enxergar o impacto da perda d'água para o negócio. O primeiro é o econômico, que eu acho que é o mais claro, né? Quando a gente pensa, eu estou perdendo água no meu sistema, eu penso, eu estou gerando menos receita com essa água, né? Então, o primeiro bloco aqui, que é o da geração de receita, quer dizer, eu estou perdendo receita se eu tiver perda de água, né? Mas eu também tenho outro lado disso, que eu estou trabalhando com sistemas abaixo da capacidade, né? Porque eu estou tratando um volume de água, eu estou transferindo, bombeando, e no final ele não está chegando no meu usuário final, no meu cliente. Então, eu tenho todas as questões em torno do gerenciamento do ativo, né, de saneamento, né? Por exemplo, eu tive um custo de implantação desses ativos, desses sistemas, e ele não está se pagando da forma que ele foi projetado, porque ele está entregando menos água que deveria lá no final. Eu estou dando manutenção nesses sistemas e também ela não está sendo totalmente convertida em receita, né?
E toda a gestão de ciclo de vida, né, o tempo de vida de cada um dos instrumentos, das tubulações, das estruturas, ela está sendo prejudicada pelas perdas d'água nesse meio do caminho. Então, o pilar econômico talvez seja o mais claro, né, mas a gente tem uma série de aspectos aqui que perder água geram perdas econômicas, né? Um outro pilar também é o ambiental, né? Como o Paulo falou bem, água é um recurso escasso, né? Principalmente próximo aos grandes centros e próximo aos consumidores. Então, eu captar água que não vai chegar ao meu usuário, não vai chegar ao meu consumidor, eu estou gerando um impacto ambiental, quer dizer, eu estou tirando água do ambiente e não estou utilizando, né? E tem um outro lado que também tem impacto em custos, que é o consumo de energia, né? Eu tratei, eu bombeei, eu consumi energia elétrica para movimentar essa água que não chegou no meu cliente, no meu usuário, né? E toda forma de geração de energia elétrica ela tem impacto ambiental, né? Algumas maiores, algumas menores, mas eu tenho um uso excessivo de energia elétrica e também provoca impactos no meio ambiente, né? Um terceiro são os impactos técnicos, né? Minha rede, meu sistema perde confiabilidade quanto mais perda de água eu tenho. Eu não sei exatamente o que esperar, né, de cada um dos seus trechos, de cada um dos seus sistemas. E com a perda de confiabilidade, eu perco flexibilidade, né? Se eu tiver um sistema, por exemplo, que pode ser usado em vários cenários, em várias configurações, né? Por exemplo, um ramal que eu posso usar em dois sentidos, ou um sistema que eu possa entrar com uma capacidade maior, caso um outro sistema tenha algum problema. Quando eu tenho menor confiabilidade, eu perco enfim, a capacidade de usar, né, essa capacidade disponível para resolver algum problema da rede. E, por último, eu tenho o impacto social, né, o impacto lá no final do meu usuário, do meu cliente, né, que tudo isso se tornando custo do sistema de saneamento, isso vai impactar num preço mais alto da água no meu usuário, né? E também pode impactar em qualidade da água, né, em qualidade do que ele recebe lá no final. Então, quando eu falo de gerir perda de água de uma forma mais ampla, né, de todos os impactos de negócio dessa perda de água, eu estou falando também de gerenciar dados e gerenciar informações que vêm de vários lugares, né, não só dos sistemas técnicos. Então, nessa apresentação, eu vou usar um modelo aqui de 3 camadas, né, de 3 faixas de sistema, que basicamente ele descreve desde a saída do dado da automação, da instrumentação, né? Ele chegando aqui, o dado anda de baixo para cima, tá? Então ele chega aqui nos sistemas de tempo real, primeiro, então onde eu tenho a operação, as decisões mais rápidas, né? A visualização de dados que estão agora no meu sistema, chegando em sistemas de indicadores, né? Que são os portais de monitoramento, onde eu começo a olhar dados históricos, curvas, e ainda cruzar isso com os dados de tempo real, né? E, no final, nos sistemas de inteligência, nos sistemas que pegam todas essas informações de vários sistemas e cruzam e geram indicadores para mim, né? Entendem onde está a minha perda de água, ou, enfim, outras informações desses dados, né? Essa arquitetura ela não é exclusiva para análise de perdas de água, mas todo tipo de análise de dados que eu precisar fazer na cadeia aqui do saneamento. Então, se eu estiver olhando para capacidade de reservatórios, se eu estiver olhando para consumo de energia elétrica, previsões de demandas, eu vou precisar usar essa mesma arquitetura, essa mesma estrutura. Então, falar rapidamente de cada uma das faixas aqui dessa arquitetura em camadas, né? Lá embaixo eu tenho sistemas em tempo real, né? Então, tenho todo o meu sistema de automação, né? Seja ele dentro da rede da companhia ou com dados sendo transmitidos via telemetria, né? Para sistemas de telecomando, né? ou sistemas remotos. Isso chegando a sistemas supervisórios, né? Sistemas de operação, que o operador de fato, né? Quem está operando a rede, operando os sistemas de tratamento e tudo mais, ele vai entender as variáveis, né? E vai comandar os sistemas. E chegando a, por exemplo, ter procedimentos padronizados, quer dizer, regras de operação automatizadas aqui em tempo real. Então, eu posso oferecer, por exemplo, para esse operador,
um passo a passo, um indicador de como resolver um problema, né? Digamos, eu tenho um índice alto de perda em uma região, eu preciso alterar de uma forma padronizada as pressões de bombeamento, né? As pressões dessa região. Então, eu consigo fornecer, além da visualização do dado, procedimentos padronizados de resolução de problemas para esse operador. Tá? Como que eu faço isso, né? Olhando essa camada de baixo. Eu tenho primeiro os sistemas supervisórios, os sistemas SCADA, né? Aqui eu tenho a arquitetura do Profice iFix, né? O sistema da GE, que a Aquarius trabalha. Né? E nesse sistema eu consigo ter várias arquiteturas que se adaptem a estruturas diferentes de operação. Né? Então, por exemplo, redundâncias do sistema SCADA, da captação de dados. Né? Então, eu consigo, caso eu tenha sistemas extremamente críticos, né? Eu consigo mantê-los redundantes. Se eu perder uma máquina, se eu perder uma aplicação, se eu perder uma rede, eu consigo rotear esses dados para outro servidor. Né? E os usuários também, eles conseguem ver esses dados e operar esses dados de várias formas. Desde da estação convencional de operação, que é aquele computador com o cliente do supervisório instalado, né? Até ferramentas de visualização via web ou até via celular. Tá? Então, eu consigo combinar formas de visualização e formas de operação diferentes que são bastante adequadas, principalmente da natureza do processo de saneamento, que ele é bem distribuído. Né? Esse tipo de sistema, quando a gente fala dentro da manufatura, por exemplo, é comum eu ter uma planta onde todos os operadores estão dentro da planta. Em saneamento eu não tenho isso, né? Eu tenho dados que vêm de vários sistemas de bombeamentos, elevatórias, ETAs, né? E eventualmente eu tenho um grupo de operação que está centralizado em um lugar físico específico, e eu posso ter que acessar esses dados remotamente, via web, via vários tipos de clientes diferentes. Então, com o iFix eu consigo compor essas diferentes arquiteturas para permitir vários tipos de operação. E do ponto de vista gráfico, né, o iFix ele permite a construção de telas tradicionais, né, e também ele está pronto para as telas indicadas pela ISA 101. Eu não sei se todo mundo já ouviu falar nessa norma, ISA 101, né, mas eles procuram organizar a comunicação visual de uma tela de supervisório, torná-la cada vez mais eficiente. Né? Porque a gente sabe que se a tela de supervisório ela não for competente em informar o operador qual que é a ação mais importante, qual que é o alarme que está ativo naquele momento, o operador vai ter uma dificuldade muito maior em tomar a ação correta, corretiva ou de operação. Né? Então, telas com essa cara a gente já consegue construir usando a ferramenta normal do iFix, deixando os dados mais claros. Né? A gente consegue olhar essa tela, por exemplo, ver onde estão os vermelhinhos e quais são os problemas, onde o operador de fato precisa atuar. Além disso, né, por trás do iFix, do sistema SCADA, eu posso ter sistemas de digitalização de procedimentos. Tá? Que basicamente o sistema da GE se chama Profice Workflow. Né? Ele é um workflow, ele é um fluxograma, onde eu coloco procedimentos e esses procedimentos eles são acionados dependendo de eventos que vêm da automação. Então, por exemplo, eu tenho um nível de reservatório inadequado num determinado reservatório do meu sistema. Então, esse nível inadequado, né, esse alarme de supervisão, esse valor que vem da instrumentação, ele pode acionar um fluxograma desse, e o fluxograma ele vai orientar os operadores adequados, que estão nos lugares adequados, a fazerem o procedimento de correção. Tá? E resolvendo aquela questão que eu acho que de todos os segmentos, inclusive do saneamento, né, como que eu faço para tornar operadores novos rapidamente produtivos, né? E como que eu faço com que todos os operadores operem da mesma forma, né? Tenham o mesmo procedimento de reação a problemas ou reação a cenários, né? Então, isso vira uma base de dados de procedimentos, onde ele abre o procedimento adequado para o usuário adequado, dando um passo a passo de como resolver. E esse passo a passo ainda conectado à supervisão, eu ainda estou falando de dados em tempo real, né? Então, eu posso falar, por exemplo, bombeie água para um determinado reservatório até que ele chegue ao nível X. E o sistema pode passar essa recomendação para o operador e aguardar o reservatório chegar até esse nível para passar o próximo passo de recomendação. Então, a gente consegue
combinar ações manuais com ações automatizadas de uma forma bem tranquila, aqui, sem nenhuma programação, só desenhando o fluxograma. Tá? E essas telas de recomendação, elas podem ser abertas dentro de um supervisório existente. Tá? Então, para um operador que está operando um sistema na frente de um supervisório, isso pode virar uma tela nova, um pop-up, né? Que aparece só no momento que ele tem que fazer aquela ação, ele executa aquela ação, dá OK e continua o processo de operação pelo sistema normal. Quer dizer, eu não preciso colocar um sistema novo na frente do operador e treiná-lo numa cara nova de operação. Então, aqui eu estou ainda no mundo tempo real, né? Operação, visualização de dados de tempo real, reação a problemas rápidas, né? Eu eventualmente tenho um problema que eu preciso imediatamente fazer uma operação, mudar alguma variável, coisas desse tipo, né? Então, saindo desse primeiro nível de tempo real, eu começo a alimentar bases de dados históricas. Tá? E aqui eu tenho basicamente duas fontes, né, de dados, né? Eu tenho os historiadores, que basicamente são bancos de dados, né, prontos, né, específicos para armazenamento de dados que vem da automação. Então, ele armazena dados em alta velocidade e fornece dados em alta velocidade. E sistemas de IoT. Né, eu acho que a gente já discutiu em vários casos com clientes nossos, né, essa questão do uso de IoTs para micromedição, para medições em lugares remotos. E a gente já tem uma série de hardwares que trabalham assim, né, que a gente consegue colocar esses dados de medição em redes, por exemplo, como o Sigfox, como redes LoRa, que são redes abertas de IoT. Né? Qual que é a diferença de um sensor que está aqui no mundo de IoT e um sensor que está aqui na automação? Basicamente, esses sensores, ele vai me enviar menos dados, né? Uma rede de IoT é comum a gente falar da coleta de 1 dado por dia, de 5 dados por dia, né? Que é uma frequência maior do que eu preciso, né? Muito menor do que eu preciso para uma operação, mas muitas vezes suficiente para uma análise, né, de uma totalização de vazão, para entender alguns dados mais analíticos, né? Então, nessa camada, eu estou falando em armazenar dados e coletar dados analíticos. Tá? E esses dados aqui do sistema de IoT podem ser armazenados nesse sistema historiador. E aqui eu também tenho um tipo novo aqui de visualização, que são os portais de indicadores. Tá? Nos portais de indicadores eu consigo ter uma visualização mais leve, né, muitas vezes, assim, normalmente sem nenhuma capacidade de operação, quer dizer, eu não consigo desse portal mandar aumentar a velocidade de uma bomba, mas eu consigo entregar para um gestor dados consolidados e indicadores já calculados. Então, aqui uma cara, né, de um portal de indicadores, que é o Visual KPI, tá? Onde ele consegue agregar uma série de dados de sistemas diferentes, principalmente desse mundo aqui de dados temporais, né, de dados de historiadores, dados de IoT, e calcular indicadores que eu possa monitorar em tempo real. Né? E aqui está um pouco de como ele funciona, né, em termos de camadas. Quer dizer, eu tenho dados que vêm de vários lugares, né, então eu consigo, nessa visualização de indicadores, pegar um dado que vem da automação, um dado que vem do historiador e, eventualmente, um dado que vem de um RP como SAP e combiná-los no indicador. Eu contextualizo esses dados em geolocalização, em limites de operação, né? E passo a mostrar esses dados nesses portais web, né? O que é interessante nesse tipo de portal, né? Ele é totalmente responsivo. Então, eu posso abrir esse portal assim com o mesmo URL, com a mesma origem, né? Tanto num computador, quanto num tablet, quanto num celular. Então, ele é a típica ferramenta para gestão do meu sistema de saneamento. Né? E ele também consegue gerar alertas. Então, se eventualmente eu tiver um usuário que, por exemplo, da área de manutenção, que está usando esse portal, e ele precisar ser avisado de um problema específico de manutenção, quer dizer, eu tive a quebra de um equipamento em campo, ele pode, comparando, né, esses dados com limites e com regras que eu configurei nele, avisar diretamente o celular dessa pessoa de manutenção, desse usuário, para ele tomar ação.
E esses dashboards, né, lembrando ali das camadas, né, ainda estou na segunda, que é de dados históricos e dados analíticos de indicadores, eu tenho essas bases de dados históricas, né, esses historiadores, como o Profis Historian da GE. Né. O historiador basicamente é um banco de dados, né, eu acho que talvez alguns de vocês já tenham trabalhado com bancos de dados SQL, bancos de dados Oracle, né, bancos de dados típicos de sistemas de TI. A grande diferença de um banco de dados historiador para um banco de dados desse tipo é que ele é feito para dados de sensores, né? Qual que é a característica dos dados de sensores? Eles vêm em alta frequência, né? Então eu preciso armazenar esses dados com uma precisão grande, né? Eles sempre vêm sequenciais no tempo, né? Um sensor de temperatura, por exemplo, ele só vai me falar o valor de temperatura agora, né? E normalmente eu preciso consultar valores agregados desses dados, né? Normalmente dificilmente eu preciso saber de todos os valores de temperatura de segundo em segundo da última semana. Mas é importante eu saber qual foi o valor máximo, qual foi a média de valores, né? Qual que é a totalização de uma determinada vazão. Então esse tipo de sistema ele tem um alto desempenho, né? E ele permite que a gente armazene muitas informações, assim, a gente está falando de milhões de tags de automação em altíssima velocidade e usando pouco recurso de máquina. Eu não preciso de um supercomputador para armazenar 10 anos de milhares de tags. E, além disso, ele oferece toda a conectividade necessária para sistemas que usam dados de automação, mas fornecem dados para sistemas de TI. Ele é o típico de sistema que está com um pé do lado do supervisório e um pé do lado da TI. Tá? Eu tenho uma série de conectores, eu consigo me comunicar com sistemas supervisórios, conectar dados em OPC, trazer esses dados para essa base de dados de alto desempenho e fornecer esses dados tanto para sistemas de visualização de indicadores, como eu mostrei, como Visual KPI, como para sistemas corporativos, para sistemas em cloud. Tá? Então, ele tem todas as características de conectividade para fazer esse meio do caminho aqui entre os dados da automação e sistemas analíticos, sistemas que usam isso para esses dados para outros fins, né? Então, aqui eu passei um pouco por esse mundo aqui do meio do caminho, né, pelos dados do historiador. E a última camada dessa arquitetura, aqui só terminando aqui a arquitetura de 3 camadas, é a camada da análise, né? A gente fala muito de sistemas de análise, analytics, né? Uso de inteligência artificial, tudo mais. Então, essa é a camada dos sistemas que geram modelos baseado tanto nos dados de produção, nos dados que vêm da automação, de sensores, né, quanto dos meus dados corporativos, né? Então, eu começo a cruzar, por exemplo, meu sistema de billing, meu sistema de cobrança, com as medições que eu tenho de instrumentação do chão de fábrica, né? Ou entender, por exemplo, dados de manutenção, né, como ele impacta na minha produção e tratamento de água, enfim, dos dados do meu sistema. Criando arquiteturas de análise desse tipo. Tá? Aqui eu estou falando do ClickSense, né, que é um sistema de análise de BI. Tá? Então, aqui eu consigo juntar todas essas bases de dados, né? Por exemplo, o Paulo falou bastante da importância da calibração, né, e da calibração correta, né, dos meus sistemas de instrumentação, né? Tanto para que eles sejam confiáveis, quer dizer, o dado que eu estou medindo deles seja confiável, quanto para eu interpretar adequadamente esse dado, né? Eventualmente compensando desvios que eu tenho no chão de fábrica, né? Então, eu posso ter bases de dados de calibração, tá? Que tem esses dados, né, de cada um desses instrumentos, e essas bases serem cruzadas com bases do historiador para eu criticar esse dado, quer dizer, quanto confiável é esse dado que eu estou usando. Tá? E aqui eu tenho uma série de possibilidades, né? Eu posso, por exemplo, fazer uma previsão de demanda baseada em dados de clima e históricos de demanda. Tá? Então, essa camada aqui de Analytics é uma camada que a gente consegue construir com vários bloquinhos, uma série de análises, né? Mas desde fazer esse cruzamento simples de dados, quer dizer, eu pego um dado ali do meu RP, do meu SAP, por exemplo,
vejo ele comparando com dados do visualizador e com dados do meu laboratório enfim, de tratamento, né, e tento entender relações de custos, por exemplo, né. Até modelos preditivos, modelos que aprendem com os dados, né, e começam a fazer uma previsão, por exemplo, que daqui a 3 semanas eu vou ter um perfil de perda de água maior do que eu tenho agora por algum motivo que os dados estão mostrando, né? Ou então eu tenho uma chance grande de uma quebra de equipamento, ou eu tenho um perfil de demanda que pode ser problemático para a minha operação. Quer dizer, eu ter dados antecipados para tomar ações, né? Usar o próprio conhecimento da companhia de saneamento, né, de padrões de operações ou padrões de usos do meu sistema e usar e automatizar isso em sistemas analíticos, né, ou até trazer sistemas analíticos de fora. Quer dizer, eu posso ter um fornecedor especializado em análise de manutenção de bombas, né, eu trago essa API, né, esse web service, esse serviço de análise aqui para o meu pool de blocos de análise, ele usa os mesmos dados e fornece esses dados para os mesmos painéis de análise. Tá? E aqui no final eu vou ter usuários, né, cada um especializado em sua área, né, meu analista de manutenção, analista de confiabilidade, analista de custos, e ele vai usar a parcela de análise de dados que faz sentido para ele, para essa manipulação aqui de interfaces analíticas. Então, essa foi uma passagem muito rápida, né, de quais são as possibilidades, de quais os recursos que a gente tem para usar esses dados que vêm da instrumentação e de outros sistemas para análise de perda de água ou outros tipos de análise de dados. Tá? Esse webinar que a gente está fazendo agora, ele é o primeiro webinar de uma série de webinars sobre saneamento. Tá? E a gente vai falar de várias coisas que estão nessas camadas aqui com um pouco mais de detalhe. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, provavelmente vai ser o próximo webinar, vocês vão receber aí os convites, a gente vai ter a Advantech falando sobre esses recursos de IoT, tá? Como eles funcionam, quais são os tipos de rede, quais são as capacidades que a gente consegue trazer dados via IoT para os meus sistemas. Tá? A gente vai ter a Sabesp falando de uma aplicação prática de portal de visualização de dados e de análise de dados, que na verdade engloba aqui essas duas camadas. Tá? A gente vai ter também a Microsoft falando de sistemas em cloud, sistemas analíticos, e a Click falando sobre sistemas analíticos e sistemas de BI aplicados para esse mundo de saneamento. Tá? Então, não percam os próximos passos, os próximos webinars, que a gente vai dar um pouquinho mais de detalhes sobre cada caixinha dessa. Paiola, eu acho que talvez a gente possa abrir por uns minutinhos de pergunta. O que você acha? Eu passei um pouco do tempo aqui, né? Na verdade, eu que passei, o Caruso. Sim, mas eu acho que foi uma passada de tempo aí valiosa, né? Acho que a gente conseguiu passar com mais detalhes aí um assunto que é tão rico, né, em detalhes. E mesmo assim a gente não conseguiu, né, claro, abordar tudo que se tem sobre esse tema. Então, a primeira coisa que eu gostaria de observar acho que tanto o Paulo quanto o Caruso, né, as duas empresas estão disponíveis para a gente continuar essa conversa, né? Então, todos vocês que participaram e por algum motivo ou outro gostariam de se aprofundar em algum desses temas ou tem demanda, né, para algum tipo de tecnologia, né, de medição de vazão, de software, né, seja lá o que for dentro desse universo, ou simplesmente queiram, né, conversar conosco aí para tirar dúvidas e discutir o que você poderia fazer para melhorar isso dia a dia de alguma forma, a gente está super disponível para isso, tá? Vamos abrir então aqui para algumas perguntas. O Roberto Kitahara levantou a mão. Pode abrir o microfone se quiser aí, Roberto. Bom dia, estão me ouvindo? Sim. Sim. Eu vou fazer uma pergunta para o Paulo sobre a diferença da tubulação entre o medidor e a tubulação, né, a diferença de diâmetro. É somente na jusante ou também essa diferença é na montante também, para menor? Obrigado pela pergunta, Roberto. Nos dois casos, há influência na medição, na sua medição. Né?
se você tiver um diâmetro tanto maior como menor. Só que essa influência ela é mais perceptível quando você tem ela a montante, quer dizer, antes do medidor. Tá? Quando você tem a jusante, ela é menos perceptível, mas ela tem uma influência. Tá? Então, respondendo, sim, ela influencia a montante e a jusante, e tanto para mais como para menos. Obrigado. O Roberto Badenas tinha levantado a mão no começo do webinar. Não sei se tinha alguma dúvida naquele momento. De repente Eu acho que foi foi para avisar durante a apresentação. do microfone, se não me engano, que ele escreveu também no chat. Ah, então tá bom. Ok. Pessoal, mais alguma dúvida? Podem ficar à vontade aí para abrir o microfone e perguntar. Eu acho que vale a pena falar, o Carlos, é que a Selma, né, tinha falado sobre a disponibilização, né, da apresentação, né? Uhum. Te reforça, né, que a apresentação vai ser disponibilizada, né, tanto no canal da Aquarius, né, que você colocou, mas também no canal da DigiDraw. Legal. Então, e mesmo se o pessoal está um pouco acanhado aí, né, para fazer perguntas, né, a gente também está à disposição, né? Tá até os meus dados e do Caruso, né? Então, só porque eu falei, aí começou a aparecer aqui, né? Sérgio, se puder abrir o microfone. Sérgio, você está com o microfone desligado. Se puder abrir o microfone e fazer a sua pergunta. Está me ouvindo agora? Agora sim. A pergunta para o Carlos, ele mencionou a possibilidade de um software com capacidade preditiva, né? A minha dúvida é a seguinte: isso depende de algum tipo de instalação de um módulo ou o próprio software se recolhe as informações e já gera uma capacidade preditiva no sistema? Uhum. Posso? Bom, normalmente a gente consegue fazer isso só com software, né? Sempre que a gente fala de capacidade preditiva, a gente depende muito da qualidade dos dados que a gente tem no processo. Então, se a gente tiver as variáveis adequadas e uma base de dados de boa qualidade, a gente tem softwares que basta serem instalados, eles aprendem com os dados que estão lá e começam a fazer previsão. Tá? Uma coisa interessante desse tipo de software é que ele normalmente você consegue validar se a predição dele é boa baseado no passado. Então eu pego essa massa de dados, digamos que eu queira prever demanda, por exemplo, ou falha de equipamento, né? Eu pego dados de falhas do equipamento e dados de processo, eu treino, né? Eu mostro esses dados para esse software por exemplo, dados do meu passado por 2 meses, e eu vejo se ele consegue prever bem um outro mês que eu não dei para ele, né? Se ele conseguir prever, a gente consegue rodar isso em tempo real e começar a usar na operação, né? Se não, a gente precisa entender onde está meu problema. Quer dizer, eu tenho um problema de instrumentação, eu não tenho dados suficientes, né? Então, o resumo da resposta é: se meus dados forem bons, sim, é só a implantação de um software. Entendi. Obrigado pela explicação. Imagina. Carlos, chegou uma outra dúvida da Selma. Ela falou: parabéns, vi que no Story é possível desenvolver mecanismos de cálculo usando Python. Sim. Os usuários têm usado equipes de TI para desenvolver aplicações no historiador? Boa pergunta, Selma. Isso tem sido bem diferente de companhia a companhia. Tá? Em alguns casos, sim. A gente tem equipe de TI se envolvendo em projetos de historiador e começando a desenvolver coisas desse lado, né? Mas a gente tem visto bastante equipe de automação ou se capacitar ou trazer pessoas capacitadas em desenvolvimento para esse tipo de aplicação, né?
a gente fala bastante do mundo de indústria 4.0, né? Uma coisa que a Aquarius fala bastante, né? E um ponto quando a gente fala de indústria 4.0 é a gente começar a entender, né? Começar a trabalhar nessa capacitação, quer dizer, o que desse tipo de análise, isso é responsabilidade da TI ou da automação? Na verdade, é responsabilidade dos dois, né? Então, assim, eu não sei dizer hoje qual que seria a melhor solução, porque tem clientes que fazem bem dos dois lados, né? Mas se na sua companhia o conhecimento e desenvolvimento estiver na TI, talvez valha a pena trazer a TI. A gente tem dado até, eu acho que nos últimos anos, muito mais treinamentos de história para a equipe de TI do que acontecia nos anos anteriores, para esse tipo de aplicação, né? Mas também faz sentido a gente ter conhecedores de processo e conhecedores de automação envolvidos nesse loop aí de análise. Bom, pessoal, a gente está quase aqui já perto do meio-dia, né? Vieram muitos comentários agradecendo, parabenizando a todos aí pela apresentação, pelo conteúdo. Nós é que agradecemos demais aí a presença de vocês. Foi muito bom poder contar com vocês aí nesse nosso webinar e a gente espera contar com a participação de vocês nos próximos, né? A gente vai entrar em mais detalhes sobre todo esse universo de software, dessa camada de aplicação, né, que o Caruso descreveu de maneira geral aí, né? Então, fiquem ligados aí nas nossas comunicações, né, no nosso canal do YouTube, acessem o conteúdo dessa gravação, a gente vai mandar a apresentação para vocês, tá? O PDF por e-mail. Acesse o canal do YouTube da Aquarius, da Digitrol, vocês vão ter a gravação desse webinar. Tem uma última pergunta aqui de última hora do Roberto. Paulo, você poderia resumir o princípio do medidor eletromagnético e do tipo de medidor que usa CIDC? Roberto, boa tarde, Roberto. O medidor eletromagnético ele trabalha pelo princípio da lei de Faraday, tá? Então, a água é um fluido condutivo, né, que passa através de bobinas que geram um campo eletromagnético. Então, como o fluido é condutivo, passando por essas bobinas de campo, ele gera uma tensão nos seus eletrodos, tá? A diferença entre AC e DC é basicamente na excitação das suas bobinas, tá? Então, eu posso fazer uma excitação DC ou uma excitação AC. Tá? Acho que é essa a resposta da pergunta. Eu sei que isso aí, na verdade, é um tema para um webinar inteiro, né? Uma aula inteira, né? Mas, de forma bem resumida, eu acho que é isso. Legal, pessoal. Obrigado, Paulo. Obrigado, Caruso. Vocês têm alguma consideração final aí, os dois? Não, só o convite que você já fez, né? Eu acho que quem quiser conversar mais sobre o assunto, pode entrar em contato com a gente, falar com a Digitrol, com a Aquarius ou com os dois, assim, se vocês acharem, putz, eu quero fazer uma discussão de novo, olhando os dois lados ao mesmo tempo, né? Eu acho que o Paulo concorda, a gente pode fazer uma conferência aqui e olhar por esse problema pelos dois ângulos. Do meu lado aqui, né, do lado da Digitrol, eu agradeço muito aí, né, a presença de todos, né, eu acho que é muito interessante nessa troca de experiências, né, lembro também, né, eu não sou o dono da razão, né, eu só trago aqui o que eu aprendi durante a vida, né, então eu acho que uns 20 anos já foram bem gastos aí com saneamento, tá? Então, também como reforço o que o Caruso falou, né, tendo qualquer dúvida ou questão mais específica, né, entre em contato com a gente, né, teremos o prazer, né, de ajudá-los a resolver os problemas, né, que eu acho que é a nossa função, né, resolver problemas. Obrigado aí a todos, né, e bom almoço aí. Maravilha, é isso aí, pessoal. Bom almoço, se cuidem e até o próximo aí que deve acontecer dentro de algumas semanas. Grande abraço. Ok. Tchau, tchau. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.